Imagine um tigre. Os tigres são conhecidos pelas suas belas listras, que eles mantêm sempre iguais. No entanto, imagine se as listras dos tigres pudessem mudar de tamanho, posição e cores de tempos em tempos. Mágico, não é? Mas é exatamente isso que acontece com o titã do nosso sistema solar, Júpiter. Por quê e como? Bem, os astrônomos podem ter a resposta. Então vamos ver. Júpiter é um planeta enorme e fascinante. Quando se olha para sua imagem de longe, é como ver um lindo nascer do Sol. Aqui temos uma paleta completa, de amarelos pálidos cremosos a marrons caramelo, com até mesmo alguns tons de azul. Júpiter é um lugar fascinante feito principalmente de hidrogênio e hélio, assim como o nosso Sol. Entretanto, ele não reuniu material suficiente durante sua formação para se tornar uma estrela. Em vez disso, tornou-se uma bola colossal de gás que poderia acomodar mais de 1.300 terras em seu interior. Júpiter tem esses padrões interessantes de nuvens escuras e claras que circundam o planeta em faixas alternadas, como listras gigantes. As listras escuras são chamadas de cinturões e as mais claras são chamadas de zonas. Na verdade, ele não é o único nesse aspecto. Tanto a Terra quanto Júpiter têm esses padrões legais em suas atmosferas. Só que a Terra tem alguns deles, mas Júpiter tem muito mais. Por que esses cinturões são marrons e bege? Isso pode ser explicado pela combinação de hidrogênio, hélio e outros elementos residuais na atmosfera do planeta. É como misturar diferentes cores de tinta para criar novas tonalidades. Esses cinturões criam belos padrões na superfície do planeta. Agora, como Júpiter tem uma atmosfera tão grande em um sistema meteorológico semelhante ao da Terra, ele passa por tempestades extraordinárias. Portanto, mesmo que essas listras pareçam calmas e pacíficas, na verdade elas fazem parte de um sistema meteorológico selvagem. É como uma festa de tempestade sem fim acontecendo lá. Esses cinturões e zonas se movem em direções opostas ao redor do planeta. Os cinturões vão contra a rotação de Júpiter, como se estivessem indo contra a corrente, enquanto as zonas vão com ela juntando-se à dança. E não apenas se movem em direções diferentes, mas também existem em alturas diferentes na atmosfera do planeta. Os cinturões são como regiões onde tudo sobe, como bolhas em uma bebida com gás. Portanto, os topos das nuvens nos cinturões estão mais altos no céu em comparação com os topos das nuvens nas zonas, que são mais como áreas de afundamento. Portanto, embora a Terra e Júpiter tenham essa semelhança, seu clima é completamente diferente. É como comparar maçãs e laranjas. Uma das tempestades mais famosas de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha. Mas por que ela é vermelha? Bem, isso é um mistério. Os cientistas acreditam que a tempestade fica em uma altitude maior do que o resto da atmosfera. Isso significa que ela recebe uma dose maior de luz solar. Imagine estar no topo de uma colina onde o sol brilha mais forte sobre você em comparação com os arredores. De maneira semelhante, a Grande Mancha Vermelha recebe mais radiação do sol. A tempestade também contém alguns produtos químicos especiais em suas nuvens, como amônia e acetileno. Quando esses produtos químicos recebem essa radiação extra, eles reagem de uma forma única, dando à tempestade sua cor vermelha distinta. É como um efeito especial em um teatro cósmico. De qualquer forma, as listras parecem muito legais e tudo mais. Mas qual é o grande mistério em torno delas? Bem, um dia os cientistas decidiram examinar dados das profundezas de Júpiter, cerca de 50 quilômetros abaixo da superfície. E depois de espiar os segredos de Júpiter, eles notaram algo estranho. Quando observaram Júpiter através de um tipo especial de luz chamado infravermelho, as cores de suas listras realmente mudaram. As faixas claras, que eram pálidas e cremosas em imagens normais, tornaram-se escuras na visão infravermelha. As faixas escuras que antes eram cinturões, agora brilhavam intensamente na luz infravermelha. Isso sugere algo interessante. Os cinturões de Júpiter têm coberturas de nuvens mais finas em comparação com as zonas. É como se os cinturões estivessem vestindo roupas finas e transparentes, enquanto as zonas têm nuvens mais espessas, como jaquetas fofas. Portanto, o que vemos como faixas escuras em imagens normais acaba sendo brilhante na luz infravermelha, sugerindo que esses cinturões têm menos nuvens bloqueando a luz. Mas aqui está a parte mais estranha. A cada poucos anos, algo muda. É como se o clima em Júpiter passasse por uma montanha-russa selvagem. As cores dos cinturões podem mudar e, às vezes, todo o padrão climático fica um pouco maluco por um tempo. Os cientistas se perguntaram por que isso acontece. Por isso, decidiram usar uma espaçonave especial chamada Juno para investigar esse fato.
Desde 2016, a Juno vem reunindo muitas informações sobre Júpiter, como um espião que coleta pistas. Uma das coisas que Juno tem observado é o campo magnético de Júpiter. Assim como a Terra, Júpiter tem um campo magnético. É como uma bolha invisível que circunda o planeta, estendendo-se até o espaço. Esse campo é muito importante porque protege o planeta e tudo o que há nele. Ele age como um escudo contra partículas nocivas do espaço, como as que vêm do Sol. Mas Júpiter é muito maior do que nós, portanto seu escudo protetor é muito mais forte. Os campos magnéticos são gerados por algo chamado dínamo, que é como um fluido condutor grande e rodopiante dentro do planeta. Esse fluido se movimenta e gira, como se fosse uma festa com muita dança acontecendo nas profundezas do planeta. Então, analisando os dados coletados pela Juno ao longo dos anos, os cientistas notaram algo interessante. O campo magnético de Júpiter tem seus próprios pequenos movimentos, como quando vemos ondas no oceano. Os cientistas chamam esses movimentos de oscilações de torção, que é apenas uma maneira elegante de dizer movimentos ondulatórios. É como se Júpiter estivesse fazendo sua própria dança magnética. Agora vamos imaginar que o interior de Júpiter seja como uma panela gigante de sopa fervente. Nas profundezas do planeta há correntes lentas que transportam o calor para cima, como uma correia transportadora. Esse calor acaba atingindo a parte superior, onde vemos as nuvens. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Imagine que alguém comece a mexer a sopa bem rápido com uma colher. Esses movimentos magnéticos ondulados, as oscilações de torção, agem exatamente como essa colher. Eles criam um distúrbio que bagunça as correntes lentas. Bem, essa perturbação tem um grande impacto no clima de Júpiter. É como aumentar o fogo na cozinha e mudar a forma como a sopa cozinha. Os padrões de elevação e afundamento das nuvens, que chamamos de afloramento e submergência, ficam todos misturados. Um redemoinho na sopa. Nossos inteligentes cientistas também notaram algo especial próximo ao equador de Júpiter. Eles descobriram um ponto concentrado de magnetismo chamado de Grande Mancha Azul. E adivinhe só? Essa mancha está diminuindo a velocidade como se estivesse fazendo uma pausa em seu movimento rápido habitual. Isso sugere que um novo tipo de movimento ondulatório, uma nova dança, está prestes a começar. Então, para resumir tudo isso, os cientistas tiveram uma ideia interessante. Esses movimentos magnéticos ondulatórios, as oscilações de torção, perturbam as correntes lentas no interior de Júpiter, bagunçando os padrões das nuvens e causando um clima selvagem. E quando os cientistas calcularam o tempo que leva para esses movimentos ondulatórios acontecerem, descobriram que eles correspondem aos mesmos períodos de tempo em que as listras de Júpiter mudam. Assim, em termos simples, os cientistas acham que esses movimentos ondulatórios no campo magnético de Júpiter estão causando as mudanças nas listras do planeta. As peças de um quebra-cabeça estão se juntando. Os cientistas ainda estão tentando entender completamente por que isso acontece, mas é um passo emocionante para desvendar os mistérios do nosso vasto universo. Mas ainda há alguns mistérios a serem resolvidos. Para encontrar mais respostas, os cientistas precisam continuar observando Júpiter de perto no futuro. Ao observar como as nuvens mudam, eles podem verificar se a teoria está correta ou se precisa de alguns ajustes. De suas enormes tempestades a seus cinturões coloridos, Júpiter nunca deixa de nos surpreender com suas maravilhas cósmicas. Ele pode não ter se iniciado como uma estrela, mas brilha intensamente como um gigante gasoso, cativando a gente com seu tamanho e beleza. Portanto, mantenha sua curiosidade viva e sempre busque as estrelas. Imagine sair de casa uma manhã e ver não uma, mas duas estrelas brilhando no céu. A primeira é o nosso bom e velho Sol, e a outra é Júpiter. Mas como um planeta se transformou numa estrela? E o que acontecerá agora com a Terra e seus habitantes? Antes de encontrarmos a resposta para essas perguntas urgentes, precisamos revisar algumas coisas que sabemos sobre Júpiter. O maior planeta do Sistema Solar é um gigante gasoso, o que significa que ele é composto principalmente por gases. Devido às diferenças de pressão e temperatura, esses gases se separam em camadas. Isso cria aquelas faixas vermelhas e brancas que podem ser vistas da Terra. As temperaturas no topo da atmosfera de Júpiter são insanas, podendo atingir incríveis 727 graus Celsius. O planeta também tem uma imensa atração gravitacional. Em 1995, a sonda Galileu alcançou a atmosfera de Júpiter e a cruzou a uma velocidade de mais ou menos 170.600 km por hora. Ela sobreviveu às temperaturas escaldantes e começou sua descida.
e continuou se movendo mesmo quando as temperaturas caíram repentinamente e a pressão, assim como a velocidade do vento, aumentaram. Mas 58 minutos e 157 quilômetros de exploração depois, as coisas não ficaram muito bem. A pressão de 23 atmosferas e as temperaturas ainda altas acabaram com a sonda. Ela foi derretida e depois vaporizada pelo calor extremo. Se Júpiter de repente decidisse continuar crescendo, acabaria se tornando uma estrela, e sua composição permitiria isso. Uma vez há muito tempo, Júpiter ficou com a maior parte da massa que restou da formação do nosso Sol. Foi assim que ele acabou com mais do que o dobro do material combinado de todos os outros corpos do Sistema Solar, e os ingredientes do planeta são os mesmos de uma estrela, principalmente hidrogênio e hélio. Júpiter não é massivo o suficiente para entrar em combustão, mas e se fosse? Em seguida, ele se transformaria em outro tipo de corpo celeste, provavelmente uma anã marrom. Nesse caso, teria um efeito menor nas órbitas dos planetas do nosso Sistema Solar, porque as anãs marrons são mais massivas que os planetas, mas não tão massivas quanto as estrelas. Uma anã marrom geralmente tem 13 a 80 vezes a massa de Júpiter. Ela só pode se tornar uma estrela se a pressão em seu núcleo aumentar o suficiente para iniciar a fusão nuclear. Então, vamos imaginar que isso aconteceu. Júpiter se tornou uma estrela real, por exemplo, uma anã vermelha. As anãs vermelhas são estrelas com massas em torno de 7,5 a 50% da massa do nosso Sol. Também são mais quentes que as anãs marrons. Sua temperatura pode chegar a mais de 3.500 graus Celsius. Nosso Sol, em comparação, tem uma temperatura de mais de 5.500 graus Celsius. Isso significa que a anã vermelha recém-formada será muito mais fraca que o Sol, e ainda que a anã vermelha Júpiter poderia impedir que os outros planetas seguissem suas órbitas, porque não conseguiriam encontrar um equilíbrio entre as forças gravitacionais das duas estrelas. Os planetas se moveriam para mais perto do Sol ou mais perto da recém-formada anã vermelha. Se a Terra escolhesse a primeira opção, as temperaturas insanas da nossa estrela principal provavelmente eliminariam todos os seres vivos em pouco tempo. Se fosse o segundo cenário, provavelmente congelaríamos, já que Júpiter, como uma anã vermelha opaca, não seria capaz de nos aquecer o suficiente. Mas pode haver mais uma opção: os outros planetas podem ser expulsos do Sistema Solar. Se Júpiter fosse uma estrela, aumentaria muito a quantidade de radiação que a superfície da Terra receberia. Nossa atmosfera teria que nos proteger tanto da radiação vinda do Sol quanto da de Júpiter. As anãs vermelhas são notoriamente ativas. É por isso que Júpiter, assim como o Sol, provavelmente teria frequentes ejeções de massa coronal, uma expressão chique para descrever grandes nuvens de partículas eletricamente carregadas que uma estrela libera numa explosão com enorme velocidade. Mas agora Júpiter tem um impacto significativo em nosso planeta. O gigante gasoso tem aproximadamente 318 vezes a massa da Terra, e isso também significa que tem uma atração descomunal sobre nosso planeta. Sua gravidade pode causar mudanças na órbita da Terra e mudanças climáticas a cada 400 mil anos ou mais. Quando a influência de Júpiter é mais forte, a Terra geralmente tem invernos mais frios, verões mais quentes e períodos mais intensos de umidade e seca. Além disso, se Júpiter se transformasse em uma anã vermelha, sua característica mais proeminente provavelmente desapareceria para sempre. Estou falando da Grande Mancha Vermelha, uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes mais altas estão a mais de 8 quilômetros acima dos topos das nuvens. A tempestade é quase 2 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno da NASA conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha e descobriu-se que essa tempestade monstruosa desceu mais de 322 quilômetros na atmosfera do planeta. Isso é 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas essas medições provavelmente são imprecisas e as verdadeiras raízes da tempestade podem ir ainda mais fundo. A Grande Mancha Vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de 173 graus Celsius negativos nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da Grande Mancha Vermelha. Eram mais altas que a temperatura da lava aqui na Terra. Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade tem potencial para produzir ondas gravitacionais e sonoras que podem ser responsáveis pelo superaquecimento. Mas a própria tempestade é mais quente no fundo do que no topo.
Cientistas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que isso gradualmente desaceleraria e se tornaria menor ou desapareceria completamente. Mas acabou não sendo o caso. Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade realmente ganharam velocidade. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 643 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da Grande Mancha Vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Agora tenho outra situação hipotética para você. E se Júpiter colidisse com a menor estrela que conhecemos? Hoje, esses dois corpos espaciais estão em rota de colisão. Um spoiler: a Terra pode não sobreviver a tal encontro. Ok, conheça essa pequena anã vermelha. Ela é do tamanho de Saturno e sua gravidade é de cerca de 300 vezes a do nosso planeta. Ela normalmente flutua a 600 anos-luz de distância da Terra em um sistema de estrelas duplas. Mas hoje, por alguma razão inexplicável, quebrou todas as leis do universo e está avançando em direção ao maior gigante gasoso do nosso sistema solar. E mesmo que esse hóspede espacial seja menor que Júpiter, sua massa é muito maior, e sua força gravitacional logo começa a atrair o gigante gasoso. O calor da anã vermelha somado à sua poderosa gravidade faz com que Júpiter cresça em tamanho. A atmosfera começa a inchar porque os gases que compõem o planeta começam a se aquecer e se expandir. A atmosfera de Júpiter começa a vazar para o espaço em direção ao visitante estelar. Algum tempo depois, os gases descontrolados formam um anel brilhante e quente ao redor da anã vermelha. É uma visão assustadora, como se um buraco negro muito brilhante tivesse surgido no sistema solar. A estrela continua destruindo Júpiter, comendo pedaços do gigante gasoso, e logo a anã vermelha o engole por completo. Infelizmente, Júpiter nunca teve chance. Em vez do gigante gasoso, agora temos uma anã vermelha cercada por um anel de gases quentes. E já sabemos que isso pode acabar mal. A melhor coisa é que esse cenário é totalmente imaginário. Ufa, que alívio! Alerta de furacão! Todos estão se escondendo. A velocidade do vento lá fora é de mais de 110 km por hora. Parece muito, mas esta tempestade está se deslocando a 645 km por hora. Espere, pode chegar a essa velocidade? Sim, mas para ver uma tempestade tão rápida, você terá que viajar para Júpiter. Então, que comece a viagem. O planeta é enorme. Quase 1.300 terras poderiam caber neste gigante gasoso. Ele também é incrivelmente quente, com temperaturas atingindo cerca de 23.800 graus Celsius no núcleo. Infelizmente, você não pode pousar na superfície de Júpiter, porque, sendo um gigante gasoso, não possui superfície sólida. Mas você pode ir mais fundo na atmosfera dele. Olhe para estas espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas passando. São elas que fazem o planeta parecer colorido e meio listrado. Se você continuar descendo em direção ao centro do planeta, verá sua atmosfera, composta principalmente por hidrogênio e gás hélio, tornar-se líquida. Isso acontece por causa da imensa pressão atmosférica. O próprio núcleo do planeta é um objeto misterioso. Os cientistas ainda não descobriram se é uma bola derretida de um líquido espesso ou uma rocha sólida com 14 a 18 vezes a massa da Terra. De qualquer forma, explorar Júpiter não é o objetivo principal da sua viagem. Não, você chegou aqui para ver a Grande Mancha Vermelha. Ela é uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes superiores se elevam a mais de 8 km acima do topo das nuvens circundantes. A tempestade é 1,3 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno, da NASA, conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha. E descobriu-se que essa tempestade monstruosa desce mais de 320 km na atmosfera do planeta. Isso é de 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas essas medições provavelmente são imprecisas, e as verdadeiras raízes da tempestade podem chegar ainda mais fundo. A Grande Mancha Vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de menos 148 graus Celsius nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente ele fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da Grande Mancha Vermelha. Lá, o calor chegou a 1.315 graus Celsius. Essa temperatura é maior que a da lava no nosso planeta.
Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade pode produzir ondas gravitacionais e sonoras que podem ser responsáveis pelo superaquecimento, mas a própria tempestade é mais quente na base do que no topo. As pessoas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que ela gradualmente desaceleraria e diminuiria ou desapareceria completamente, mas isso acabou não sendo o caso. Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade, na verdade, ganharam velocidade. A mudança na velocidade do vento não é superior a 2,5 km por hora durante um ano terrestre. É uma pequena mudança, mas por menor que seja a diferença, ainda significa muito. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 645 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da Grande Mancha Vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Os cientistas enfrentaram muitos desafios quando tentaram entender o mistério que era a Grande Mancha Vermelha. Ainda não está claro o que alimenta a tempestade. Pode ser a natureza do planeta originário da tempestade? Por ser um gigante gasoso, Júpiter não tem um solo sólido, portanto não há atrito, que pode ser a única coisa capaz de enfraquecer a tempestade. Os gases quentes na atmosfera do planeta estão sempre em movimento, subindo, descendo, girando, assim como na Terra, onde o ar mais frio e o mais quente se misturam e se fundem, formando gigantescas tempestades circulares. Os astrônomos acreditam que um dia várias tempestades enormes possam ter se juntado e criado a Grande Mancha Vermelha. E agora ela continua puxando constantemente gases frios de baixo e quentes de cima. Além disso, a tempestade pode estar absorvendo outros vórtices menores. Isso torna a Grande Mancha Vermelha ainda mais forte. Infelizmente, as nuvens espessas em Júpiter não permitem que os astrônomos vejam o que está acontecendo na baixa atmosfera do planeta. Os cientistas têm especulado sobre o que pode se esconder sob a Grande Mancha Vermelha há décadas. Seria um vulcão enorme? Improvável. Júpiter é composto principalmente de gases, e não tem uma crosta que possa rachar, deixando a lava escapar do interior do planeta. Existem também algumas teorias que explicam por que a tempestade tem esta cor característica. Ela varia de salmão esbranquiçado e pálido a laranja brilhante e vermelho tijolo. Alguns cientistas acreditam que a resposta está bem abaixo da Grande Mancha Vermelha, mais perto da superfície do planeta. Uma camada incolor de gás pode estar reagindo à radiação ultravioleta vinda do Sol. Provavelmente é isso que dá à tempestade sua cor vermelha. Mas até agora é apenas uma teoria. Ei, seu palpite é tão bom quanto o meu, hein? Júpiter não é o único planeta que pode se vangloriar por ter uma tempestade gigante. Uma outra tão grande quanto o nosso planeta se enfurece em Saturno. Chama-se a Grande Mancha Branca. Que esperto! Ela tem uma cauda de nuvens brancas envolvendo todo o planeta e ocorre a cada 30 anos ou mais. Esta tempestade realmente começa como um ponto, mas então ela começa a se esticar e se esticar. Os astrônomos descobriram que a Grande Mancha Branca é na verdade um enorme sistema de tempestades. No topo dela, um raio pode reluzir mais de 10 vezes por segundo. Mas o principal mistério sobre a Grande Mancha Branca é de onde ela obtém sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol. Outros argumentam que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa alimentar os ventos. De qualquer forma, fortes tempestades em diferentes planetas do Sistema Solar não são o único mistério espacial que deixa os astrônomos encucados. Vamos para Plutão, o maior planeta anão conhecido do Sistema Solar, e explorar sua atmosfera. Ele se eleva muito acima da superfície e tem mais de 20 camadas, todas elas geladas e extremamente condensadas. A propósito, nossa Lua também tem um tipo de atmosfera, chamada de exosfera, consiste em hélio, neon e argônio. Ela é 10 trilhões de vezes menos densa que a atmosfera terrestre. Ao viajar pelo espaço, cuidado com os buracos negros. Ufa, um buraco negro é um lugar onde a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Mas os buracos negros às vezes podem se comportar como um enorme vulcão galáctico. De vez em quando eles se inflamam, parece eu, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. E esse fenômeno deixa buracos na matéria e gás do entorno. Há pouco tempo, cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um acesso de raiva muitos anos atrás. Isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra.
A cratera que este evento deixou para trás poderia acomodar 15 galáxias da Via Láctea. Sim, também não consigo entender isso. Durante sua viagem espacial, pense 2 vezes antes de pousar em planetas desconhecidos. Caso contrário, você pode acabar em um lugar como o K2141b. Ele é um planeta fora do nosso sistema solar. À primeira vista, não é tão diferente da Terra. Possui oceanos líquidos que evaporam, formam nuvens, condensam e voltam à superfície como chuva. Mas em vez de água, chove pedras. A superfície deste exoplaneta é coberta por mares de lava com dezenas de quilômetros de profundidade. As temperaturas no K2141b atingem 2.760 graus Celsius durante o dia. Isso é quente o suficiente para o magma dos oceanos vaporizar na atmosfera. Então, ventos supersônicos que podem se mover a uma velocidade de 1,6 km por segundo carregam esse vapor de rocha para o lado noturno do planeta. O magma vaporizado esfria, se torna líquido novamente e cai como uma chuva rochosa. Não é um bom local para curtir as férias. Quente demais. Vou passar. Júpiter, o planeta que gira mais rápido em nosso sistema solar, tem um dia que dura apenas 10 horas. O maior planeta do nosso sistema solar, um gigante gasoso com mais de 300 vezes a massa da Terra, possui anéis de poeira e faixas coloridas que se estendem por sua superfície, que são na verdade gases. E então, há a Grande Mancha Vermelha, tempestade icônica violenta, furacão enorme, 2 a 3 vezes a largura de toda a Terra. Também é incrivelmente profunda, com o vórtice atingindo cerca de 480 km de profundidade na atmosfera do planeta. Isso é 40 vezes mais profundo que a Fossa das Marianas, o ponto oceânico mais profundo da Terra, muito mais extenso do que os cientistas esperavam. Pesquisadores já especulavam sobre a Grande Mancha Vermelha há centenas de anos. Essa tempestade circula Júpiter em seu hemisfério sul. No centro dessa tempestade gigante e giratória, os ventos são relativamente calmos. Nas bordas, a velocidade do vento chega a 680 km por hora. Isso é mais do que 2 vezes mais rápido do que os furacões mais fortes em nosso planeta. Quando há um furacão na Terra, ele fica selvagem no início, mas depois começa a desacelerar e, por fim, se desfaz quando atinge terra firme. Júpiter tem um céu com 70 km de profundidade. Existem camadas de nuvens e abaixo delas, acreditam os cientistas, existe um oceano de hidrogênio líquido. O núcleo do planeta deveria estar logo abaixo deste oceano, mas ainda não temos certeza do que exatamente ele é feito. Pelo que sabemos, Júpiter é um mundo gasoso, então não há solo sólido para parar a tempestade. É por isso que a mancha continua a crescer indefinidamente. Cientistas perceberam que a tempestade está constantemente mudando de tamanho. Em comparação com os dados de 1850, está diminuindo agora. A Grande Mancha Vermelha costumava ser 3 vezes o tamanho da Terra. Já se passou muito tempo desde a última vez que atingiu seu maior tamanho. Conforme encolhe, a tempestade fica mais alta e muda a cor para um laranja intenso, possivelmente devido às reações químicas. Logo, um novo problema surge no fundo da tempestade. A Grande Mancha Vermelha pode continuar encolhendo e eventualmente desaparecer nos próximos 10 a 20 anos. Mas pode haver outra tempestade semelhante emergindo em outro lugar de Júpiter se a Grande Mancha Vermelha algum dia acabar. Essa tempestade pode parecer muito profunda, mas ainda mais rasa do que os gigantescos jatos de vento que a cercam e aumentam ainda mais a tempestade. As faixas de vento de Júpiter chegam a profundidades de 3.200 km abaixo das nuvens. Júpiter é famoso por ter condições loucas de vento nas partes superior e inferior da atmosfera. A parte do meio é chamada de estratosfera, e até então não sabíamos o que acontecia por lá. Cientistas geralmente medem a energia eólica observando as nuvens, mas não há nuvens na estratosfera. Porém, quando um cometa colidiu com Júpiter em 1994, alguns cientistas tiveram a chance de estudar a estrutura e composição do cometa e seus efeitos na atmosfera do planeta. Eles descobriram ventos incrivelmente fortes na estratosfera, com velocidades de 1.450 km por hora. Júpiter não é o único planeta em nosso sistema solar com um clima louco. Marte tem as maiores tempestades de poeira entre todos os 8 planetas. Quando essa tempestade está forte, parece criar um cobertor sobre o planeta inteiro que dura meses. Uma teoria que tenta explicar por que as tempestades de poeira são tão grandes em Marte diz que as partículas de poeira transportadas pelo ar absorvem a luz do Sol e aquecem a atmosfera do planeta, criando bolsas de ar quente. Então, o ar quente começa a fluir em direção às áreas mais frias, gerando ventos.
Esses ventos levantam a poeira do solo, o que aquece a atmosfera, tornando-os mais fortes e levando ainda mais poeira. Marte geralmente tem uma atmosfera muito fina, que consiste principalmente em dióxido de carbono, e o volume de gases na atmosfera marciana é menos de 1% do volume do nosso planeta. No entanto, Marte costumava ser muito mais úmido e quente do que é hoje. Isso significa que sua atmosfera era muito mais densa há muito tempo. Isso criou um forte efeito estufa e prendeu a luz do Sol. Marte costumava ter um campo magnético muito forte, e assim como na Terra, o campo magnético do planeta vermelho foi criado por correntes de metais derretidos em seu núcleo. Todavia, ao contrário do nosso planeta, o interior de Marte esfriou o suficiente para desligar o campo magnético. Sem ele, Marte ficou sem proteção contra o vento solar, que é um poderoso fluxo de partículas fluindo do nosso Sol. Demorou apenas algumas centenas de milhões de anos, o que não é muito em termos espaciais, para que o vento solar destruísse a maior parte da atmosfera marciana. Foi rápido, porque o Sol costumava girar muito mais rápido em seus estágios iniciais, então o vento solar era mais poderoso e energético. E foi assim que Marte deixou de ser um planeta com um clima quente e úmido para se tornar um lugar frio e seco que é hoje. Lá também tem algumas geleiras interessantes. Elas estão em sua superfície há centenas de milhões de anos e podem nos contar segredos do passado do planeta. Por exemplo, foi assim que descobrimos que Marte passou por 6 a 20 diferentes eras glaciais durante os últimos 300 a 800 milhões de anos. Satélites capturaram imagens de 60 mil rochas de diferentes tamanhos. Elas foram coletadas por todo o planeta de forma aleatória. Se Marte tivesse tido uma única e longa idade do gelo, encontraríamos uma progressão de rochas maiores para menores, pois elas teriam sofrido erosão com o passar do tempo. Porém, as rochas se espalharam em faixas claras de detritos ao longo da superfície dessas geleiras. Cada faixa marcava um fluxo diferente de gelo, o que significa que cada uma delas foi formada durante uma era do gelo diferente. Essas geleiras são como cápsulas do tempo, porque podem conter todos os tipos de gases, rochas ou mesmo micróbios presos em seu interior. Isso significa que podem nos ajudar a entender as mudanças no clima de Marte e nos dizer se costumava haver alguma forma de vida no planeta. E o melhor, não precisamos perfurar profundamente abaixo da crosta para descobrir. Está na superfície. Se você pudesse voltar no tempo, digamos 4 bilhões de anos, e visitar o planeta vermelho, provavelmente veria cenas caóticas de enchentes. Cientistas acreditam que um mega flood aconteceu devido a um enorme impacto de um meteoro. Com o calor daquele impacto, o gelo na superfície do planeta começou a derreter, resultando em uma inundação que esculpiu grandes ondulações e ondas na rocha sedimentar. Algumas feições em forma de onda têm mais de 9 metros de altura e estão espaçadas cerca de 135 metros uma da outra. Saturno também tem suas próprias condições climáticas. Lá, os relâmpagos podem ser 10 mil vezes mais poderosos do que os que temos na Terra. A espaçonave Cassini da NASA orbitou Saturno de 2004 a 2017. Ela capturou relâmpagos tão fortes e intensos que podíamos vê-los mesmo durante o dia. A Cassini também gravou os sons dessas intensas tempestades lançadas na atmosfera do planeta. De vez em quando, Saturno tem tempestades gigantes que atingem mais de 305 mil quilômetros da superfície. Elas circulam quase todo o planeta. No polo norte de Saturno existe um enorme hexágono de nuvens. É um vórtice de forma bastante incomum que circula centenas de quilômetros acima das nuvens e se estende pelas profundezas do planeta. Contudo, Saturno também tem seu lado calmo. Assim como Júpiter, Urano e Netuno, Saturno possui lindas auroras de vez em quando. Todos os 4 planetas têm uma atmosfera dominada por hidrogênio. É por isso que essas auroras só podem ser observadas em comprimentos de onda ultravioleta. Essas luzes do norte são especialmente brilhantes ao anoitecer e pouco antes da meia-noite. Vênus tem uma tempestade gigante girando na atmosfera em seu polo sul. O vórtice é tão grande quanto a Europa inteira e provavelmente já existe há muito tempo. A atmosfera em Vênus se move 60 vezes mais rápido do que o planeta gira. Vênus também é o planeta mais quente do nosso sistema solar. Mesmo a chuva ali não oferece alívio, pois é ácido sulfúrico caindo das nuvens e evaporando antes mesmo de chegar ao solo. O Sol também tem suas próprias explosões de raiva na forma de poderosas tempestades solares. Essas tempestades trazem forte radiação e partículas de poeira, que podem causar sérios danos aos satélites que rastreiam a atividade para nos avisar se há algo de errado. De vez em quando, uma tempestade solar agitada pode nos pegar desprevenidos.
Cerca de 160 anos atrás, uma forte explosão solar causou graves problemas nas comunicações telegráficas globais. Cerca de 30 anos atrás, uma explosão solar deixou 6 milhões de pessoas sem eletricidade por 9 horas. Uma teoria diz que uma forte atividade solar pode ter causado o naufrágio do Titanic. Aconteceu na mesma noite de um show fascinante de luzes do norte. Algumas pessoas acreditam que uma tempestade solar por trás do fenômeno possivelmente interrompeu os sistemas de comunicação e navegação da embarcação, levando a um dos maiores mistérios não resolvidos de todos os tempos. A areia está em toda parte, nos seus olhos e na boca, no cabelo, embaixo da sua camiseta e nos sapatos. Você mal consegue ficar de pé. O vento é tão forte que está te derrubando. De repente, uma rajada especialmente forte o joga no chão. Você rasteja até a sua porta dos fundos e precisa fazer muito esforço para abri-la. Uma vez lá dentro, você se levanta e dá uma espiada lá fora. Apenas nuvens de poeira e um rugido ensurdecedor. Ok, é hora de pedir ajuda. Tudo começou há um mês. Um dia, você saiu para o jardim atrás da sua casa. Era um dia de vento. Você viu um minúsculo tornado embaixo da sua macieira. Ele mal chegava ao seu joelho, girando devagar com as folhas das árvores e a poeira. Você tentou acabar com ele cutucando com o pé, mas mesmo depois de várias tentativas, o mini redemoinho simplesmente não queria parar. Você desiste e volta para casa. No dia seguinte, o tornado ainda estava lá e tinha aumentado. Curiosamente, em vez de ficar mais alto, ele ficou mais largo. Naquele momento, ele começou a devorar seus arbustos floridos. Você fica curiosa e decide acompanhar esse fenômeno incomum. Você mede todos os dias e anota cuidadosamente todas as informações em um caderno especial. Talvez mais tarde escreverei um artigo ou até publicarei um livro sobre a minha tempestade. Você pensa. Um dia você sai de casa e encontra sua macieira favorita quebrada. Você não tinha como saber como isso aconteceu. A tempestade ainda parecia inofensiva e muito fraca para danificar uma árvore tão grande. Mas depois desse acidente, você começou a se perguntar se não pedir ajuda foi a coisa errada. Aparentemente foi, porque apenas um mês depois, sua mini tempestade repentinamente duplicou do seu tamanho original. Não é seguro sair agora. Parece que sua casa está no meio de um verdadeiro tornado. Você não consegue ver o céu atrás de uma parede de poeira e escombros. Seu jardim está arruinado, árvores quebradas, arbustos e plantas arrancadas do chão e lançadas voando para algum lugar distante. Você ouve a campainha tocar. Um grupo de cientistas que você convidou veio te socorrer. Você lhes mostra o jardim com seu desastre natural particular e curte o silêncio atordoante deles. Mas depois de alguns segundos do choque inicial, eles entram em ação. Ignorando o vento uivante, eles começam a carregar equipamentos diferentes. Parece muito complicado. Sua cozinha se transforma em um laboratório de pesquisadores. Você fica sabendo que sua casa será usada temporariamente pelos cientistas. Você leva suas coisas para o quarto menor e observa os profissionais trabalharem. Sua cozinha está cheia de aparelhos apitando e dispositivos cheios de luzes piscando. Pessoas com trajes de proteção e jalecos correm ao redor. Surpreendentemente, não se chocam nem criam engarrafamentos. Você traz as anotações que está fazendo e as entrega a um homem idoso com um jaleco branco. Ele agradece como se você tivesse acabado de lhe dar o presente dos seus sonhos. Os dias seguintes passam com uma enxurrada de atividades. A tempestade no seu jardim está crescendo. Os cientistas parecem estar mais preocupados cada vez que você os vê. São cerca de 2 da manhã quando algo acorda. Você pisca os olhos e percebe que a casa está tremendo. Seu tornado particular deve ter ficado tão grande que atingiu a casa. De manhã, vários cientistas a puxam de lado para lhe dar notícias desagradáveis. Você precisa sair de casa. A tempestade está realmente crescendo. Em breve, varrerá sua casa da face da terra. Nada pode ser feito. Você fica boquiaberta com as pessoas dizendo para você sair de casa. Para onde você irá? Eles dizem que estão construindo mais um laboratório de pesquisa não muito longe dali. É importante poder observar a tempestade em tempo real. De qualquer forma, há um quarto vago com tudo o que você precisa nessa instalação. Por que você não fica um pouco lá? Também seria conveniente para os cientistas. Eles podem precisar que você responda as perguntas que aparecem durante o processo. Você concorda porque não tem outra escolha. Os pesquisadores ajudam você a transportar suas coisas para sua nova acomodação. Você anda pela casa, despedindo-se da sua mesinha de centro favorita, do seu sofá e da sua cama aconchegante.
Os cientistas dizem que não há tempo para levar sua mobília para outro lugar. No dia seguinte, você acorda com a notícia de que sua casa se foi. A tempestade engoliu tudo por volta das 4 da manhã. Nas semanas seguintes, o enorme redemoinho engoliu 2 casas de seus vizinhos, a floresta próxima, vários carros abandonados e uma pequena loja de flores. Agora ele está tão grande que está chegando perto de um grande lago a vários quilômetros de distância da cidade. As pessoas estão sendo evacuadas. As autoridades anunciaram estado de emergência. Um dia, você percebe que os cientistas estavam falando em voz baixa. Eles parecem ainda mais preocupados do que o normal. Você encurrala um deles e tenta descobrir a verdade. Logo, o cientista conta. Os pesquisadores obtiveram algumas evidências que confirmam os piores temores deles. De acordo com todas as estimativas, a tempestade que antes começou como um minúsculo tornado no seu jardim vai se transformar em outra grande mancha vermelha, só que na Terra. Nuvens de cor carmim estão girando no sentido anti-horário a uma velocidade incrível. Abaixo delas, você pode ver os tons vibrantes do maior planeta do Sistema Solar, o gigante gasoso Júpiter. Essas nuvens são chamadas de Grande Mancha Vermelha. Ela é uma tempestade gigantesca que assola a atmosfera de Júpiter. Se você se encontrasse no centro da tempestade, os ventos seriam bastante calmos lá. Mas nas bordas, a velocidade pode chegar a 680 km por hora. Isso é o dobro da velocidade dos furacões mais rápidos e severos da Terra. Ao longo das décadas, o tamanho da mancha vermelha tem mudado. No momento, ela tem 1,3 vezes a largura do nosso planeta. As raízes da tempestade chegam a 320 km de profundidade na atmosfera do planeta. Um ciclone tropical médio da Terra geralmente se estende por não mais do que 14 km da base da tempestade até o topo. O fenômeno único em Júpiter existe há muito tempo porque o planeta não tem uma superfície sólida. Ela consiste em camadas de nuvens compostas de vapor, água congelada e amônia. Embaixo pode haver um oceano de hidrogênio líquido. Nosso planeta é sólido, e os furacões diminuem a velocidade e se fragmentam quando baixam o suficiente para tocar a superfície. Mas a grande mancha vermelha não tem onde pousar, é por isso que ela continua furiosa. O cientista também conta a coisa mais bizarra e alarmante sobre a tempestade no seu jardim. Em vez de enfraquecer e desaparecer há muitas semanas, ela não apenas continua existindo, mas também está ficando maior e mais forte. Mesmo os especialistas mais experientes não conseguem explicar esse fenômeno. Após analisá-la por dias a fio, eles chegaram à conclusão de que ela não deveria ter aparecido na Terra. É contra as leis da natureza. Curiosamente, a composição da tempestade é um pouco semelhante à da Grande Mancha Vermelha. Você fica impressionada, mas ainda não consegue entender por que os pesquisadores parecem tão preocupados. Acontece que sua mini-tempestade provavelmente crescerá tanto quanto a de Júpiter, mas como a Terra é bem menor do que a gigante Mancha Vermelha, é provável que engula todo o nosso planeta. Ela vai crescer cada vez mais, destruindo vilarejos e cidades, florestas e rodovias. Ao mesmo tempo, ficará mais forte. As pessoas terão que deixar suas casas e ser evacuadas para áreas relativamente seguras, até que não haja mais áreas seguras. Esse processo levará anos, mas ainda será rápido demais para as pessoas se prepararem. Haverá 2 maneiras de lidar com esse problema global. Uma delas é colonizar a Lua ou outro planeta, por exemplo, Marte, mas é um processo incrivelmente longo. E a tempestade conquistará o planeta inteiro antes que a primeira espaçonave com pessoas deixe a Terra. Ou os cientistas podem tentar impedir o furacão. Existe uma tecnologia chamada efeito óculos de sol. Bilhões de toneladas de gás denso são bombeados para a atmosfera. Esse gás absorve a luz do sol e resfria a água do oceano, que é o motor de qualquer furacão. Os pesquisadores não têm certeza se esse método funcionará com sua tempestade. Ela não se formou sobre o oceano, mas no seu jardim. Então, você está em uma sala cheia de gás inflamável. Uma faísca pode causar uma explosão tão poderosa que todas as janelas e portas arrebentariam em uma enorme coluna de fogo. E você está segurando um fósforo. Você precisa de um alvo maior do que essa sala. Que tal a maior sala de gás explosivo de todo o nosso sistema solar? Conheça Júpiter. Ele é o 5º planeta a partir do Sol e o maior no nosso sistema. Tem 11 vezes a largura da Terra e é quase 2,5 vezes mais pesado do que todos os outros planetas do nosso sistema solar. Se colocarmos Júpiter na balança, precisaremos de cerca de 317 terras para equilibrar. Mas o mais importante é a quantidade de metano na sua atmosfera. É o gás que usamos na nossa cozinha ou com que abastecemos o carro, e ele queima muito.
Mais importante ainda, existe o hidrogênio metálico. Em seu estado normal, o hidrogênio é o elemento mais leve do universo, mas em Júpiter está sob grande pressão de mais de 400 milhões de atmosferas. Em comparação, na Terra você sente a pressão de uma atmosfera. Multiplique isso por 400 milhões e o hidrogênio fica tão comprimido que até parece metal líquido. O hidrogênio metálico pode ser um ótimo combustível. Ele pode liberar 20 vezes mais energia do que uma queima do hidrogênio normal. Assim, você e o seu fósforo podem se divertir muito lá fora. Ok, aqui vamos nós. O primeiro problema é a distância. Júpiter está a apenas um planeta de distância de nós, mas o caminho está bloqueado pelo cinturão de asteroides atrás de Marte. Está cheio de destroços de rochas gigantes. Em média, cada asteroide pode ter um tamanho igual à distância entre Los Angeles e Las Vegas. Existem rochas do tamanho de um estado inteiro. O maior asteroide de todos é Ceres. Seu diâmetro é quase da largura do Alasca. Chega mesmo a ser considerado como um planeta anão. Essa viagem perigosa até Júpiter leva cerca de 650 dias. São quase 2 anos de tédio dentro de uma nave espacial. A título de comparação, até agora, o período mais longo que os astronautas passaram a bordo foi de 84 dias. Mas vamos deixar você levar seus DVDs favoritos e alguns sacos de pipoca. No final do dia, você poderá dormir um pouco após trabalhar duro por muitas horas. Avance 2 anos no futuro e você chegou ao seu destino. Você já está imaginando acender um fósforo na superfície de Júpiter e explodir o planeta como um balão. Tenha cuidado ao chegar perto dele. Devido à sua grande massa, Júpiter tem uma forte força gravitacional, cerca de 3 vezes mais forte do que a da Terra. Quanto mais perto você chega da sua superfície, mais fraco você se sente e, por fim, mal consegue ficar de pé. O peso máximo que você suporta aqui também é 3 vezes menor, e até mesmo o fósforo que você está segurando na mão já parece mais pesado. Se quiser pular, precisará fazer um esforço muito maior. Na verdade, você nem pode fazer isso, porque Júpiter é um gigante gasoso, o que significa que não tem superfície sólida. Teoricamente, quanto mais fundo você mergulhar nessas nuvens, mais pressão sentirá. Gradualmente, as nuvens e gases se espessam, formando uma espécie de líquido. Mas você não precisa mergulhar tão fundo. O metano é um gás leve e está mais próximo da superfície. Então este é o momento da verdade. Você pega um fósforo, risca na caixa e... nada acontece. Bem, vamos fazer mais algumas tentativas. Segundo fósforo, terceiro e nada funciona. Ok, você tem um queimador de gás em sua mochila. Você desenrosca a válvula ao máximo e nada acontece novamente. Bem, isso é porque são necessários 3 componentes para iniciar o processo de combustão. O primeiro é o combustível. Felizmente, há metano e hidrogênio metálico suficientes em Júpiter para explodir o planeta inteiro em questão de segundos. O segundo componente é a fonte de ignição. É a força inicial que começará o processo de combustão. Pode ser uma faísca, uma descarga elétrica ou um fósforo como o que você tem na mão. E o último ingrediente é o oxigênio. Sim, o mesmo oxigênio que respiramos. Ele é tão importante quanto o próprio combustível para a combustão. Faça um experimento. Tente acender uma pequena vela. Agora cubra ela com um copo. Você verá como o fogo continua aceso por alguns segundos e depois se apaga. O combustível ainda está lá, mas o fogo consumiu todo o oxigênio dentro do copo e o processo de queima acabou. A mesma coisa acontece em Júpiter. Não pode haver fogo simplesmente porque não há oxigênio. E nem é necessário voar até lá para descobrir isso. Da Terra, podemos ver centenas de milhares de pequenos meteoritos caindo sobre Júpiter. O cinturão de asteroides próximo a ele é o culpado. Quando atingem a atmosfera, eles começam a queimar, mas isso não explode instantaneamente o planeta inteiro. Mas não fique chateado, ainda há uma maneira de inflamar este planeta gigante de gás. Tudo que você precisa é desencadear uma reação em cadeia termonuclear no planeta. Então teremos uma explosão tão poderosa que será visível da Terra. Será algo semelhante ao nascimento de uma nova estrela. Para fazer isso, precisaremos detonar um reator nuclear como os que nos fornecem eletricidade aqui na Terra. Na verdade, teríamos que enviar todos os que temos para Júpiter, mas mesmo assim não funcionaria. Grandes asteroides, quando atingem o planeta, causam uma explosão muito maior. Em 2009, um meteorito do tamanho de 5 campos de futebol atingiu Júpiter, causando uma explosão de 5 bilhões de toneladas de TNT. Este incidente deixou uma mancha escura do tamanho do Oceano Pacífico.
E uma explosão ainda maior aconteceu em 1994. Após essa colisão, surgiu um ponto gigante em Júpiter quase do tamanho do nosso planeta. Mas ventos fortes e tempestades rapidamente começaram a varrer os vestígios da explosão. Depois de algumas semanas, Júpiter parecia normal. O problema é que nossas tentativas de explodir o gigante gasoso foram todas na superfície do planeta. Seria necessário plantar uma carga do tamanho da Lua logo abaixo. Uma explosão massiva causaria uma reação termonuclear e faria com que o hidrogênio metálico detonasse. O processo explosivo seria estabelecido e, em segundos, Júpiter explodiria como um balão gigante. Mas este espetáculo seria o último a ser visto pela humanidade. A explosão perturbaria as órbitas estáveis da Terra e de outros planetas. A trajetória da Terra em torno do Sol poderia mudar. E poderíamos ver o amanhecer não no leste, mas em qualquer outro lado do mundo. Quando o vento forte da explosão atingisse a Terra, varreria nossa atmosfera. Em breve, nosso planeta perderia a camada de ozônio, o nosso escudo que sempre nos protegeu da radiação solar. Em tal situação, teríamos que nos esconder no subsolo pelo resto de nossas vidas. Mas mesmo assim, isso não nos protegeria. Em pouco tempo, a Terra seria inundada por milhares de meteoritos. O peso de Júpiter segurava o cinturão de asteroides no seu lugar. Sem ele, os asteroides começariam a voar em nossa direção. Uma chuva de meteoros constante atingiria a Terra, mas não haveria mais ninguém no nosso planeta para observá-la. A explosão de Júpiter pode ser comparada a uma supernova. Na verdade, Júpiter é praticamente uma estrela. Se fosse um pouco maior e mais pesado, começaria a encolher. A intensa pressão no núcleo do planeta daria início a reações termonucleares. Júpiter se transformaria em uma anã marrom e seria 50 vezes mais pesado do que agora. Mas como não tem peso suficiente para fazer isso, Júpiter às vezes é considerado uma estrela fracassada. Bem, talvez devêssemos visitar outros planetas gasosos do Sistema Solar para tentar acender o nosso fósforo. Saturno. A atmosfera de Saturno é semelhante à de Júpiter, mas também não há oxigênio para uma combustão. Portanto, tudo o que você precisa fazer é admirar os belos anéis do planeta e seguir em frente. Bem, Urano e Netuno são muito menores, e eles não têm hidrogênio metálico, então não teríamos uma explosão tão forte, nem oxigênio, portanto é impossível acender um fósforo por lá. Mas há um planeta onde você pode acender uma fogueira. É o GJ 1132b e fica a 39 anos-luz de distância. Os cientistas acham que ele pode conter oxigênio. Embora não seja um gigante gasoso que tenha gases combustíveis em sua atmosfera, você ainda pode se sentar no solo rochoso e fazer uma fogueira para admirar um pôr-do-sol muito especial. Bang! Outra colisão em Júpiter. Vamos ver. Gigante gasoso, o maior planeta do Sistema Solar, 318 vezes maior que a Terra, 2,5 vezes maior do que o resto dos planetas do Sistema Solar juntos. Mais uma coisa interessante. Se ficasse maior, na verdade se tornaria menor. Veja, com mais massa, o planeta seria mais denso. Isso faria com que começasse a se puxar sobre si mesmo. Os cientistas dizem que esse gigante poderia ter massa 4 vezes maior, mas ainda manter o mesmo tamanho. Ele leva 10 horas para fazer uma rotação completa em seu eixo. É o planeta que gira mais rápido no nosso Sistema Solar e é atingido por muitos objetos espaciais o tempo todo. Isso foi descoberto durante a observação de astrônomos amadores que viram algum flash incomum em sua superfície. Eventos de impacto causam flashes assim, e por algum motivo, esse gigante recebe mais colisões do que outros planetas. Em 1994, os astrônomos descobriram o Shoemaker-Levy 9, um cometa que se separou e colidiu com Júpiter. Seu tamanho original era aproximadamente o daquele que fez os dinossauros desaparecerem. No entanto, se desfez em mais de 20 fragmentos que escureceram a superfície do planeta e ela permaneceu assim por meses. 15 anos depois, em 2009, os cientistas viram uma mancha negra em Júpiter do tamanho da Terra. Foi o resultado de um asteroide de cerca de 200 a 500 metros de tamanho. O maior asteroide registrado na Terra atingiu a área de Tunguska, na Rússia, em 1908. Ele causou uma explosão maciça, mesmo que ninguém tenha encontrado uma cratera. Mas por que Júpiter é alvo de tantos objetos espaciais? Asteroides e cometas passam pela Terra e por Júpiter quase na mesma velocidade. A densidade numérica do objeto espacial que pode interagir também é quase a mesma. Mas a seção transversal do que eles podem atingir é muito diferente. Júpiter tem 11 vezes o diâmetro do nosso planeta,
o que significa que tem cerca de 125 vezes a seção transversal. Quanto mais massivo for algum planeta, mais forte será sua atração gravitacional, então atrairá alguns objetos espaciais à deriva. Nosso campo gravitacional é mais fraco que o de Júpiter. Se algum objeto passar perto de nós se movendo a uma velocidade de cerca de 36 mil km por hora ou menos, nossa gravitação o atrairá. Asteroides e cometas geralmente se movem em velocidades maiores. Júpiter atrai a maioria deles. Se nosso planeta fosse atingido por objetos tão grandes e com tanta frequência, teríamos uma extinção como a dos dinossauros milhares de vezes mais frequente. Em 2020, os cientistas descobriram que havia um asteroide incomum na órbita de Vênus, o primeiro lá, do tamanho de uma pequena montanha e rico em minerais que podemos encontrar nas rochas profundas da Terra. Eles até acreditam que poderia ser uma pista para um conjunto maior de asteroides criados quando nosso sistema solar estava se formando. Esse não é o único mistério em torno de Vênus. O planeta tem ventos incrivelmente violentos que impulsionam nuvens e tempestades ao seu redor a velocidades superiores a 355 km por hora. Isso é 60 vezes mais rápido do que sua rotação. Além disso, os cientistas ainda não têm certeza do que aconteceu com os oceanos. Eles creem que pelo fato de o planeta estar tão perto do Sol, a água evaporou e entrou na atmosfera como vapor, que por sua vez prendeu o calor vindo do Sol. Calor esse que teria vaporizado cada vez mais água ao longo do tempo. Vênus provavelmente tinha um ambiente parecido com o da Terra, mas muito tempo atrás. A teoria diz que muitos cometas e asteroides colidiam com ele. Muitos pedaços do planeta saíram voando por toda parte. Alguns podem até ter se chocado com a Lua da Terra. Partes que bateram aqui provavelmente estão enterradas muito profundamente, já que temos maior atividade geológica do que a Lua. Urano também teve uma colisão, só que mais séria do que asteroides. O resto dos planetas do nosso sistema solar tem principalmente um eixo de rotação que meio que aponta para cima do plano eclíptico. Urano está inclinado, deitado de lado, então uma estação lá dura 42 anos, quando o polo sul ou norte está apontado para o Sol. A maioria dos planetas também gira no sentido anti-horário quando você os vê de cima do nosso sistema solar. Vênus faz o oposto, o que significa que talvez tenha sido chutado do seu eixo há muito tempo. Urano pode ter colidido com esse outro corpo espacial há milhões de anos. Quando nosso sistema solar ainda era muito jovem, a configuração orbital de Saturno e Júpiter pode ter se cruzado. Suas forças gravitacionais meio que criaram um momento orbital e o transferiram para Urano. Isso o retirou do eixo. Milhões de asteroides orbitam o Sol e não muitos passam pela Terra de tempos em tempos. Então não temos corpos espaciais perigosos vindo em nossa direção. O plano é visitar Marte na década de 2030 e os cientistas esperam que este não seja alvo de corpos espaciais maiores. Novas crateras aparecem no planeta vermelho a cada 1 ou 2 dias. Elas podem ter 4 metros de diâmetro, o que significa que poderiam ter sido formadas por objetos do tamanho de uma bola de futebol. Como a atmosfera lá é mais fina que a nossa, corpos menores podem entrar mais facilmente. A maior parte do norte marciano é de planícies lisas. O sul é mais alto, cheio de crateras, e o interior tem uma quantidade surpreendente de metais raros. A teoria diz que isso ocorre porque um grande corpo celeste colidiu com Marte e rasgou uma parte de sua metade norte. Detritos daquele asteroide circundaram o planeta e depois se misturaram em 2 pequenas luas que o orbitam. Também temos rochas de Marte na Terra, encontradas no deserto do Saara, na Antártica e em alguns outros lugares. Algumas têm gás, que é quimicamente o mesmo que o da atmosfera de Marte. As rochas provavelmente vieram de uma grande explosão em que algum asteroide ou meteoro maior ejetado de Marte pousou em nosso planeta. A atmosfera de Mercúrio também é fina, então ocorrem muitas colisões menores ali. Imagine acordar, ir até a sua janela e ver que há chuvas de micrometeoros todas as manhãs, o que é algo que acontece em Mercúrio. Esse estranho padrão climático molda sua atmosfera, chamada exosfera. Mercúrio é tão denso que seu núcleo de ferro pesado representa 2/3 da sua massa total. Os cientistas acreditam que poderia ter sido maior no passado, mas o excesso de colisões raspou sua superfície. O planeta tem sido constantemente bombardeado por rochas do espaço que deixaram marcas com crateras. Planícies na superfície parecem ter sido criadas devido à lava vulcânica derramada sobre a superfície e que depois secou suavemente. Muitas crateras estão cheias desse material, o que significa haver mais uma coisa que abalou o mundo de Mercúrio: vulcões. Existe um grupo incomum de asteroides descobertos perto de Netuno.
o que inclui uma ampla gama de tamanhos, desde grandes áreas metropolitanas a seixos minúsculos. Acredita-se que venham de um grupo de asteroides chamado Cinturão de Kuiper. Ele faz um anel bem além de Netuno. No entanto, esses novos asteroides têm cores diferentes do Cinturão de Kuiper. Eles ficam tão longe do Sol que sua superfície deveria ficar quase intocada, mas possuem uma cor semelhante à dos asteroides arrastados pelo Sol ao redor de Júpiter. Como o resto dos planetas, Netuno recebe calor do Sol, mas há algo misterioso dentro dele que faz com que gere mais calor do que recebe. Isso afeta seu clima, que é o mais estranho de todo o Sistema Solar. Tempestades enormes, ventos insanamente fortes, nuvens parecidas com cirros que mudam rapidamente o tempo todo. Há manchas escuras em sua atmosfera que aparecem e desaparecem. Por aqui, recebemos 1000 vezes mais luz solar do que Netuno. Gigantes gasosos como Saturno e Júpiter podem nos proteger de asteroides. Sem eles, os grandes impactos que criaram detritos suficientes para formar luas e outros planetas aconteceriam com mais frequência. Há um enorme asteroide indo em direção a Saturno, que pode fazer um sobrevoo em potencial em 2031, mais de 10 vezes maior do que o asteroide que causou a extinção dos dinossauros. Titã, uma das luas que orbitam Saturno, é 80% mais massiva que a nossa e a única do nosso sistema solar com uma atmosfera. É 1,5 vezes mais espessa que a nossa Lua e consiste principalmente de nitrogênio, como a nossa atmosfera, e que ninguém sabe de onde veio. No entanto, ao contrário de Saturno e da maioria dos outros lugares do nosso sistema solar, essa Lua tem um potencial real para hospedar a vida. Extremamente quente e incrivelmente rápido. Sim, sou eu. Oh, espere, você quer dizer a coisa do espaço? Certo. Bom, primeiro eles descobriram o PEG-51, um exoplaneta que orbita uma estrela semelhante à nossa. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar que orbite uma estrela que não é o Sol. Este planeta era completamente diferente de tudo que já encontramos. Quase o mesmo diâmetro de Júpiter, mas com metade da massa do gigante gasoso. Demorava apenas 4 dias para este exoplaneta completar a órbita em sua estrela, o que parecia impossível. Parecia rápido demais para algo tão grande. E então, os cientistas começaram a encontrar, pelo espaço, algo a que chamaram de Júpiter quente. Muitos gigantes gasosos aquecidos, localizados a apenas alguns milhões de quilômetros de distância de suas estrelas. Às vezes, havia alguns desses corpos espaciais orbitando bem próximos de suas estrelas. E muitos eram algumas vezes maiores que a Terra. Os sistemas solares, onde foram encontrados os Júpiteres quentes, não são como o nosso. Temos um sistema simples com planetas rochosos menores por dentro e gigantes gasosos por fora. E quase todos eles orbitam pacificamente o Sol, cada um em sua trajetória. Tudo está em ordem. Quando uma estrela está no estágio inicial de sua formação, ela cria um disco de gases, detritos e poeira ao seu redor. Essa estrutura é chamada de disco de acreção. Esses gases são lentamente puxados para dentro da estrela devido às suas forças gravitacionais. Isso leva a uma espécie de redemoinho estelar. As partes externas do disco são mais densas em gás do que o centro. Com o tempo, o efeito redemoinho fica ainda mais forte. A mesma coisa acontece com os Júpiteres quentes, o que faz com que esses gigantes gasosos comecem a orbitar muito mais rápido do que o normal. Isso também leva o planeta mais longe em direção à estrela, em uma espiral de aperto. Felizmente, nosso Júpiter não se tornou um Júpiter quente. Nosso gigante gasoso começou sua vida como um asteroide gelado do tamanho da Terra, que é diferente da forma como os Júpiteres quentes se formam. Durante o tempo em que estava se formando, Júpiter estava distante do Sol cerca de 4 vezes mais do que está hoje, em algum lugar entre Urano e Netuno. Cerca de 2 milhões a 3 milhões de anos após a formação de Júpiter no disco de acreção do nosso Sol, ele deu início a uma fase de 700 milhões de anos que os astrônomos chamam de Grande Cambada. Cambada é algo que um barco executa ao ir em direção a uma boia, e em seguida, passar por ela e contorná-la. Então ele acelera e segue na direção de onde veio. Foi a mesma coisa que Júpiter começou a fazer. E em suas migrações orbitais cada vez mais estreitas, a gravidade do planeta poderia ter movido muitos asteroides e outros corpos espaciais, distorcido as órbitas de planetas maiores e causado colisões e caos. A grande cambada de Júpiter teria destruído muitos corpos espaciais grandes. É um cenário do tipo, poderia ter sido, mas felizmente Júpiter mudou seu curso e se tornou um pacífico gigante gasoso. Netuno, Urano e Saturno estavam iniciando sua própria versão desse processo caótico. Saturno ficou tão grande que sua gravidade começou a puxar Júpiter para longe de sua órbita.
Mas depois de algum tempo, as órbitas desses gigantes gasosos travaram. Então, os dois planetas conseguiram eliminar os gases restantes entre eles. E como esses gases eram um tipo de combustível para as migrações dos planetas, Júpiter e Saturno puderam finalmente se estabelecer nas órbitas estáveis que conhecemos hoje. Júpiter ainda pode lançar 1 ou 2 asteroides gelados nos planetas internos de vez em quando. Mas quando o nosso planeta era mais jovem, este pode ter sido um dos processos que formaram os oceanos da Terra. No entanto, Júpiter está muito mais calmo atualmente. As forças gravitacionais de Saturno moderaram a situação e agora o mantêm sob controle. Agora Júpiter é nosso protetor. Tem 2,5 vezes a massa de outros planetas do nosso sistema solar combinados. É uma espécie de escudo gravitacional orbitando ao redor da parte interna do sistema solar. Júpiter redireciona os destroços e asteroides para longe dos planetas internos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, mantendo-nos todos em segurança. Por causa disso, a Terra sempre foi protegida. Portanto, nosso planeta teve tempo suficiente para desenvolver formas de vida complexas e não foi destruído por asteroides, Júpiteres quentes ou outros corpos espaciais. Júpiter não foi o único planeta que poderia ter colidido com a Terra. Os cientistas acham que Mercúrio pode ter se envolvido em um acidente com o nosso planeta. Mercúrio é o planeta mais interno do nosso sistema solar. É o mais próximo do Sol e o menor planeta que existe, e também fica cada vez menor. Hoje em dia, seu diâmetro é cerca de 14 quilômetros menor em comparação com seu tamanho de 4 bilhões de anos atrás. Os cientistas acham que isso pode estar acontecendo porque seu núcleo é feito de ferro, e esse ferro está esfriando e se solidificando, o que aos poucos vai reduzindo o tamanho do planeta. Mercúrio é o planeta com o maior número de crateras no nosso sistema solar. Sua atmosfera é muito fina, então não há nada para manter o planeta protegido de meteoros. A maior cratera na superfície de Mercúrio tem pelo menos 1.550 quilômetros de diâmetro. Poderia conter a Europa Ocidental, da Alemanha até Portugal. O objeto que formou tal cratera deveria ter pelo menos 100 quilômetros de comprimento. Com todas essas crateras, Mercúrio se parece com a nossa Lua. Ele orbita o Sol mais rápido do que os outros planetas. Então, um ano em Mercúrio dura cerca de 88 dias terrestres. Isso significa comemorar um aniversário a cada 3 meses ou até com mais frequência. Ao mesmo tempo, o planeta gira tão lentamente que um dia em Mercúrio dura quase 59 dias terrestres. Um longo tempo para esperar para ir para a cama. Há um pedaço de Mercúrio no nosso planeta. Em 2012, um meteorito verde foi encontrado em uma feira de rua no Marrocos. Os cientistas estudaram sua composição e concluíram que poderia ser de Mercúrio. Mercúrio não tem luas próprias devido ao seu tamanho pequeno e gravidade fraca. Além disso, o planeta está muito perto do Sol. A propósito, o único outro planeta sem luas no nosso sistema solar é Vênus. Mercúrio tem uma crosta realmente fina, como uma boa pizza. Uma das teorias da formação do planeta afirma que houve uma grande colisão em que o planeta perdeu a maior parte da sua crosta. Também poderia ter movido Mercúrio de seu local original. Não seria incomum. Os gigantes gasosos no nosso sistema solar também não se formaram no local onde estão hoje. Mercúrio também tem uma órbita excêntrica, o que significa que pode ter sido expulso de sua órbita anterior e movido para uma nova. Os cientistas também acham que Mercúrio pode ter colidido com a Terra primitiva. Uma teoria diz que isso poderia ter formado a Lua. O material que saiu voando após a grande colisão. Pode até haver pedaços da crosta de Mercúrio na mistura. Os exoplanetas Kepler-107b e Kepler-107c são um par de planetas que orbitam uma estrela semelhante ao nosso Sol no sistema Kepler-107. Está a cerca de 1.700 anos-luz de distância de nós. Esses planetas têm tamanhos quase idênticos, ambos com um raio de 1,5 vezes ao da Terra. Mas um deles, o Kepler-107c, é quase 3 vezes mais denso que o outro. Isso porque os planetas têm uma composição diferente. Alguns cientistas acreditam que o Kepler-107b seja menos denso porque provavelmente colidiu com outro planeta desconhecido no passado. Este golpe poderoso arrancou parte de sua superfície e deixou para trás um núcleo muito denso, rico em ferro. Um enorme cometa atingiu Netuno há cerca de 200 anos. Mas, como Netuno não é um planeta rochoso com uma atmosfera fina, como Marte ou Mercúrio, é mais difícil encontrar evidências desse impacto. Mas um cometa chamado Shoemaker-Levy 9 se partiu em 1994 e colidiu com Júpiter. Os astrônomos conseguiram registrar este evento. Isso os ajudou a aprender mais sobre os elementos e moléculas que as colisões deixaram na atmosfera de Júpiter. Essa informação ajudou os cientistas a perceber que a quantidade de monóxido de carbono nas camadas superiores da atmosfera de Netuno é maior do que nas inferiores.
Isso significa que um grande cometa provavelmente atingiu o planeta no passado, já que os cometas têm monóxido de carbono em suas caudas geladas. Algo enorme se chocou contra Urano também, mudando o planeta para sempre. Um objeto espacial 2 vezes maior que a Terra atingiu o gigante de gelo, deixando o planeta inclinado. E parece que ele está girando de lado. Urano é extremamente frio, muito mais frio do que deveria ser. Pode significar que o objeto que bateu nele era provavelmente um jovem protoplaneta, feito de gelo e pedras. Além disso, alguns dos destroços dessa colisão podem ter criado uma fina casca ao redor de Urano, ainda retendo o calor que vem do núcleo do planeta. Existem estranhos pulsos de energia bombardeando toda a nossa galáxia, e eles vêm do outro lado do universo. Na última década, os cientistas observaram flashes bizarros de luz vindo em direção ao nosso planeta. Este fenômeno é chamado de rajadas rápidas de rádio. Esses sinais viajam por alguns bilhões de anos-luz de poeira e gás. É um caminho bastante longo. Até agora ninguém descobriu o que está acontecendo por trás dessas explosões.